Livro Fonte Viva, Espírito Emmanuel, Psicografia, Francisco Cândido Xavier, capítulo 41, Na Senda Escabrosa. Nunca te deixarei, nem te desampararei. Carta de Paulo aos Hebreus, capítulo 13, versículo 5. A palavra do Senhor não se reporta somente à sustentação da vida física na subida pedregosa da ascensão. Muito mais que de pão do corpo, necessitamos de pão do espírito. Se as células do campo fisiológico sofrem fome e reclamam a sopa comum, as necessidades e desejos, impulsos e emoções da alma provocam, por vezes, aflições desmedidas, exigindo mais ampla alimentação espiritual. Há momentos de profunda exaustão em nossas reservas mais íntimas. As energias parecem esgotadas e as esperanças se retiram apáticas. Instala-se a sombra dentro de nós, como se espessa noite nos envolvesse. E qual acontece à natureza sob o manto noturno? Embora guardemos fontes de entendimento e flores de boa vontade na vasta extensão do nosso país interior, tudo permanece velado pelo nevoeiro de nossas inquietações. O todo misericordioso, contudo, ainda aí, não nos deixa completamente relegados à treva de nossas indecisões e desapontamentos. Assim como faz brilhar as estrelas fulgurantes no alto, desvelando os caminhos constelados do firmamento ao viajor perdido no mundo, acende no céu de nossos ideais convicções novas e aspirações mais elevadas, a fim de que nosso espírito não se perca na viagem para a vida superior. Nunca te deixarei, nem desampararei, promete a divina bondade. Nem solidão, nem abandono. A providência celestial prossegue velando. Mantenhamos, pois, a confortadora certeza de que toda tempestade é seguida pela atmosfera tranquila e de que não existe noite sem alvorecer. Então vamos começar nossos comentários, que no princípio tem sempre um aspecto mais histórico e de análise dos versículos. E nós já lemos e procuramos entender em outras ocasiões, nós procuramos entender 4 capítulos anteriores em Fonte Viva, quando Emmanuel coloca a Epístola aos Hebreus, escrita por Paulo, Emmanuel coloca como partida para suas orientações em Fonte Viva. Dissemos que Paulo escreve essa carta, mas não foi sempre Paulo quem escreveu epístolas às eclésias que ele fundava? Em Corinto, sobretudo, Paulo fazia-se acompanhar por discípulos seus quando se dirigia aos cristãos novos. Emmanuel informa que Paulo apoiava-se espiritualmente nos companheiros para que a intuição que lhe chegava, em palavras de Gesiel, depois Estevão, lhe chegassem com maior sintonia. O ex-rabino ditava e um dos discípulos escrevia a carta. Ao final, os acompanhantes enviavam saudações aos cristãos de Éfeso, de Filipos, da Galácia e assim por diante. Mandavam abraços, nomeando os companheiros das igrejas fundadas por Paulo. Eram eles o
que diríamos hoje? Um grupo de sustentação de uma reunião mediúnica? Sim, Paulo era médium, um instrumento encarnado. E percebamos essa afirmação quando ele inicia essa carta aos Hebreus, dizendo: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, a nós, agora ele estava se referindo a ele, Paulo, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho. Voltemos. Paulo escreveu. Ele escreveu esta epístola na prisão em Roma, na segunda vez em que foi aprisionado. Escreveu durante 2 meses. O estilo é diferente das outras cartas, em que ele ditava, outros escreviam. Daí as impressões, as controvérsias. Não foi Paulo quem escreveu aos Hebreus, mas os estudiosos espíritas, principalmente o Haroldo Dutra Dias, os estudiosos dizem que a carta é de autoria de Paulo, pois recorrem a Emmanuel através do Chico, no livro Paulo e Estevão, quando Emmanuel escreve sobre a emoção que tomava o ser espiritual que ali estava num corpo fragilizado pelos castigos e pelas privações. E por que a carta se dirige aos hebreus e não aos judeus cristãos de Jerusalém, por exemplo? Porque os judeus convertidos haviam se dispersado pela Grécia, pela Macedônia, por Roma, pela Ásia. A carta deveria alcançar a todos. E Paulo percebia que aquele eram seus últimos dias. E Paulo escreve com sua mão, demoradamente, aos seus irmãos hebreus, dispersados por outras terras. No capítulo 13, versículo 5, quando lemos o versículo inteiro, temos assim: sejam vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que tendes, porque ele disse: não te deixarei, nem te desampararei. Então, Paulo repete a expressão de Jesus nessa epístola e prossegue transmitindo confiança aos perseguidos, também pelos homens do mesmo povo em que Paulo nasceu e que não compreenderam a sublimidade de Jesus, o Cristo. Paulo finaliza a carta assim: rogo-vos, porém, irmãos, que suporteis a palavra desta exortação, porque abreviadamente vos escrevi. Paulo pede que suportem a palavra de exortação que ele escreve. Não era mais o antigo doutor da lei que falava, mas um irmão que falava aos irmãos hebreus. E ele ainda considera, e essa é uma das cartas mais longas expedidas por Paulo, mas Paulo ainda considera que escrevera uma missiva abreviada. Quanto a dizer na despedida? Bem, como já comentamos, Paulo repete expressões de Jesus. Expressões que foram traduzidas no tempo por palavras diferentes,
mas sempre com o mesmo sentido. Por exemplo, no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 18, não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. E o Haroldo Dutra Dias traduz, não vos deixarei órfãos, venho para vós. Estas são as últimas instruções para os discípulos depois da crucificação. As instruções dadas na Galileia, quando estava com os discípulos. No capítulo 13, versículo 5 da carta de Paulo, já ouvimos, aqui assim está escrito, sejam vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que tendes, porque ele disse, não te deixarei, nem te desampararei. Paulo escreve ele, e na tradução, ele está com letra maiúscula. E nós então entendemos que Paulo se refere a Jesus. Como Jesus, em suas preleções com os discípulos, repetia palavras do Velho Testamento, então fizemos uma pequena pesquisa. Onde, no Velho Testamento, encontraremos mensagens semelhantes? No Deuteronômio 31:8. Jesus esteve sempre presente com os homens, desde o princípio em que a terra se formava, nós sabemos. Então, aquele que escreveu o Velho Testamento, seja Moisés, os profetas, estavam sob a inspiração do Mestre Supremo. E o Mestre repete aos discípulos na Galileia, na despedida, o que já anunciara há milênios. A mensagem é a mesma, o Espírito puro o mesmo. Deixava a mensagem em todos os tempos. Como ainda não estamos habituados a ler o Velho Testamento, então, o que significa Deuteronômio? A que nos referimos já na pequena pesquisa que fizemos. Deuteronômio é palavra grega e significa segunda lei. É o último dos 5 livros do Pentateuco, escrito, assim nós conhecemos, por Moisés, que antes de partir, desencarnar, ele, Moisés, instruiu a geração de israelitas que o substituiria. No Deuteronômio, no 31:8, é que podemos ler a epígrafe que Paulo escreve aos Hebreus. E Emmanuel, tomando a epígrafe como diretriz para a sua mensagem psicografada em fonte viva por Chico Xavier, repetimos, nunca te deixarei, nem te desampararei, escreve que assim a divina bondade nunca desampara. A providência celestial prossegue velando e que não existe noite sem alvorecer. Ouvimos há pouco parte da epígrafe da carta de Paulo aos Hebreus, quando Jesus falou, não te desampararei. Que seja esse o nosso pensamento nesta manhã, que nos consideremos sempre amparados, mas que não sejam apenas palavras que lemos ou que ouvimos, mas ajuda-nos, Senhor, a sentir no íntimo das nossas almas
que continuas nos amparando por todos os tempos, no passado, agora e no futuro, porque és aquele que com misericórdia olha por toda a humanidade deste planeta. Que o nosso momento de reflexão, Senhor, que o momento em que estamos juntos mentalmente, mentalizando a nossa casa, que seja um momento de reconforto, de alimento espiritual, para que fortificados continuemos no trabalho e preparando-nos para que estejamos melhores. Que o Senhor nos abençoe em nossas intenções, que ainda são intenções por vezes tão frágeis e que precisam do alimento vigoroso da confiança em Ti, que nunca vai nos desamparar. Que assim seja. Graças a Deus.